a nós aqui outra vez, né? Ó, falávamos então da proposta. Qual seria a proposta de Vátimo, considerando o pensamento fraco ou o enfraquecimento das grandes estruturas? Eu disse, Vátimo é um homem cristão, correto? Tá? Então nós vimos aqui a grande colocação que ele faz, considerando, né, uma base fundamental do cristianismo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, e ele coloca nas palavras dele que isto é o grande elemento que sobra quando todas as grandes estruturas... Porque nós vimos, as violências cometidas em nome de Deus, elas não têm nada de humanismo, correto? Elas não têm nada de piedoso, de misericordioso, tá claro? Bom, então qual é a proposta desse homem? A proposta dele, primeiro, é uma secularização. O que significa secular? Secular significa mundo. Então eu preciso ir no mundo das coisas, eu tenho que estar nas coisas, eu tenho que estar lidando com o mundo, com as pessoas. Lidando com o mundo e com as pessoas, eu encontro o quê? Uma pluralidade de coisas. Pluralismo. O pluralismo surge, novas formas de viver, novas formas de estar, novas formas de amar, correto? Novas formas de ser. Isso é o pluralismo. E com esse pluralismo compreendido, eu chego aqui a uma tolerância. Olha que coisa fantástica. Eu chego a uma tolerância. Eu passo a compreender que há um plural. Né? Olha aí, eu adoro Caetano, ele tem um poder de síntese nas imagens musicais dele fantástico, né? Feminino, masculino e plural. Olha que coisa divina. Perceberam? Então o homem está anunciando isso. Secularização, mundo, pluralismo e tolerância. Olha que coisa fantástica. Perceberam? Né? Ele fala, tem uma obra dele, que o cristianismo precisa deixar de ser religioso. Né? Isso não é uma ofensa ao cristianismo e nem às religiões. Mas ele está dizendo o seguinte, que olha, é preciso estabelecer um grau de solidariedade entre os humanos muito maior do que nós temos atualmente. E infelizmente nós estamos dizendo que isso é necessário. Né? É preciso jogar essa luz sobre o óbvio. Isto hoje é necessário. Então veja, Vátimo esteve aqui no Brasil e deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. E nessa entrevista ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o mundo, multicultural, há o pluralismo aí, multicultural, de religiões e opiniões diversas, né? A única coisa que podemos salvar nesse meio todo, olha que coisa belíssima que esse homem coloca, é a caridade e o respeito ao outro, pois não há nada mais que possamos nos apegar. Estão percebendo? Né? Como eu disse anteriormente, a antropologia cristã que esse homem inaugura. Perceberam? Antropologia, antropos, homem. Perceberam? É o estudo do homem. Tá claro? Tá? Então isto é fundamental na filosofia desse homem. Então ele diz que nós estamos, né, vivendo por conta dessa Pleiade, né? Pleiade significa essa quantidade de coisas que nós estamos vendo, o que a internet nos possibilita e nos apresenta. É uma miríade, né? Uma pleiade de coisas, correto? Tá? Então vivemos, ele diz, na pós-modernidade. Perceberam? Nós falamos um pouquinho sobre modernidade. Modernidade, o império da razão. O homem se achava o máximo, correto? Com a sua capacidade de organizar o mundo, o cosmo. Olha aí, né? Com a sua razão, a nossa inteligência, a nossa consciência, ela é ordenadora. Ela quer organizar tudo, correto? Mas aí vem a pós-modernidade. A pós-modernidade é exatamente a crise. Né? É o pensamento enfraquecendo. É o bode, é a ressaca desse poder que o homem julgou ter. Né? Alguns marcam que a pós-modernidade começa exatamente em 1989, com a queda do Muro de Berlim, né? A queda das grandes ideologias, perceberam? Tá? Mas aquilo é só um pequeno marco dessa falência total. Tá? Mas Vátimo tem sempre um olhar positivo sobre as coisas. Ele diz o seguinte, bom, agora nós estamos vivendo uma Babel.
E olha que coisa fantástica, gente, a identificação desse homem. Essa Babel é o que no contexto bíblico? É exatamente aquela confusão de línguas, de falas, correto? Então ele diz o seguinte, que essa confusão, né, essa Babel maravilhosa que nós vivemos, antes de trazer transtorno e incômodos, ela abre, olha que coisa fantástica, caminhos para a liberdade. Perceberam? E é o que a gente está vendo, né? A internet é esse mundo maravilhoso e personifica muito bem, né? Isso que esse homem está colocando. Personificar, evidentemente, no sentido de que a internet é uma obra, uma função, um braço, né? Uma ampliação da voz humana. Então, olha só, a internet, né? Pela sua capacidade de capilaridade pelo mundo, ela apresenta as culturas, olha, é o pluralismo aparecendo novamente. Então ela vai produzindo, junto com essa expansão, ela vai produzindo uma cultura da tolerância. Correto? Tá? E olha, essa cultura da tolerância baseada necessariamente na diversidade. Perceberam? Olha que coisa fantástica. Bom, como eu disse, ele faz uma interlocução, não apenas com o Papa, né, mas com Nietzsche e Heidegger. Então ele usa alguns termos, né, principalmente de Nietzsche. Então ele usa, olha só, né, essa grande queda, esse grande enfraquecimento como um niilismo. Né? Muitos já devem ter ouvido esse termo, é um termo muito caro a Nietzsche. O que significa niilismo? Niilismo é, olha só, né, a situação em que o homem reconhece, a gente se reconhece explicitamente sem fundamento. Ou seja, nada que nos dê sentido. Correto? Tá? Então, muitos, né, chamam o niilismo de Nietzsche de ateísmo, né, se você for considerar a dimensão religiosa. Mas é isso, ele diz, olha, não há um fundamento. E de fato nós não sabemos. Né? Nós vimos lá atrás que ele está dizendo, eu acredito que acredito. É um salto, né? Pascal, é uma aposta, é um pulo, isso é a fé. Percebe? Né? Muitos dialogam bem com isso, outros ainda têm uma certa dificuldade. Mas ele está dizendo isso, correto? Que é esse niilismo, é o momento que o homem reconhece que ele não tem fundamento. Então não adianta eleger Deus, eleger a ciência, eleger a moral como elemento que vai constituir a sua vida. Isso tudo é produção humana. Percebe? Então o niilismo aqui ele tem um sentido edificante e não destrutivo. Perceberam? Tá? Muito próximo de Kierkegaard, que nós vamos ver aí num outro momento, que é um filósofo também muito interessante, fala do desespero humano. Bom, então ele fala dessa questão. E aí ele usa uma expressão de Nietzsche, que é fantástica, né? que Nietzsche diz o seguinte, né? Nietzsche inaugurando a questão de Deus morto, né? Deus está morto. Nietzsche diz o seguinte, o homem rola, olha que coisa fantástica, o homem rola do centro para o X. Você está no centro e você rola para o X. O que é rolar para o X? É rolar para o nada, é rolar para o sem sentido. Perceberam? É o rolar para a necessidade de você se inaugurar, você se manter. Correto? Está claro? Então isto é fundamental na filosofia de Vátimo. Está claro? A inauguração que Vátimo traz, que Vátimo exige, é exatamente que tenhamos o cuidado com o próximo, o outro. O outro é a única dimensão que me constitui. A minha relação com o outro é especular. Se o outro se dana, eu me dano. Não há uma sobrevivência solitária. Daí eu acredito ser o grande motivo da interlocução de Vátimo com o Papa, pelas características que esse Papa apresenta. Não sendo apenas, né, um líder, um chefe de Estado, mas como um líder religioso, a gente invertendo agora, né? Correto? Tá? Bom, então eu acho que eu vou fazer mais uma paradinha aqui, e essa vai ter inauguralmente a quarta parte. Eu espero que vocês acompanhem. A ida até o canal vai ser fundamental, né? Dê like, faça o que você puder, ou tiver que fazer. O que me dá gosto aqui é exatamente poder
falar com vocês. Mas eu os espero lá no canal para a quarta parte. Olha, estamos inaugurando a quarta parte de um vídeo, hein? Então, os aguardo lá.